mais de 1.000 mortos antes da guerra chegar até o país. E quando a guerra chega, mais de 20.000 mortos. Nenhuma dessas mortes durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, no auge do conflito. A gente vai falar do Brasil na Segunda Guerra. Vamos falar da FEB, vamos falar dos antecedentes, vamos falar dos pracinhas, vamos falar de muita coisa. Eu não sei se você sabe. Fica aí até o final. Era 15 de agosto, 5 horas e 48 minutos. 15 de agosto de 1942. E o capitão de corveta, comandante do U-Boat 507, chamava-se Shasti. Ele já estava, de certa forma, entediado, com mais de 40 dias de missão e nada de conseguir uma oportunidade para gastar um dos seus 22 torpedos. Então ele resolve que ele vai mudar isso. Ele avista uma embarcação que, segundo ele, estava sem os sinais de neutralidade, estava sem o país e o nome da embarcação pintados. Ele estava na costa do Sergipe, e aquele navio era o Baependi, levando fuzileiros brasileiros na costa com as suas famílias. Naquela noite, naquele fim de tarde, eles estavam comemorando o aniversário de um imediato da embarcação. E quando, de repente, aquele estrondo, aquela explosão, que primeiro vai atingir o setor de cargas da embarcação. Aquela correria, muita gente machucada, até que um segundo estrondo vai acertar a casa das máquinas. Sim, na falta de um, na verdade, esse nazista lançou 3 torpedos, só contra o Baependi. E no final das contas, ele vai ceifar mais de 200 vidas. Apenas 36 sobreviveram para contar a história. Sobreviveram daquela embarcação, porque foram mais de 30 embarcações brasileiras que vão, ao todo, ter ali as suas 1.080 mortes de brasileiros, quando a gente nem tinha declarado guerra ainda contra o eixo. Mas o que o Brasil podia produzir que era tão importante para aliados e eixo ter o nosso país do lado deles? E eu vou ser bem sintética. O Brasil, grande produtor de bicho de seda. Fala para uma guerra? Sim, para poder fazer paraquedas. O Brasil, grande produtor de cera de carnaúba. Cera de carnaúba numa guerra? Sim, para ser impermeabilizante para a indústria bélica. O Brasil também, grande produtor de quartzo, muito utilizado em equipamentos de telecomunicação, assim como grande produtor de minérios. Daí o uso está mais direto na indústria bélica. Esse era o tipo de atenção que o governo de Getúlio Vargas na época recebia de vários governantes naquela disputa antes da guerra, para ver de que lado que o Brasil ia ficar. E isso para Hitler vai soar como sendo uma declaração de guerra. E ele resolve então atacar o Brasil em águas territoriais brasileiras. Na Primeira Guerra Mundial, a gente também teve navios atacados. Só que a diferença é que a gente estava na Europa, eram navios de carga, em especial levando café. Afinal, o contexto lá era da Primeira Guerra Mundial, era do café com leite. Agora, na Segunda Guerra Mundial, não. A gente estava oficialmente na neutralidade e foi ali, né, submarinos nazistas e fascistas italianos que vieram até a nossa costa e vão fazer naufragar 34 embarcações. 34 embarcações mercantes que foram torpedeadas sem aviso, quando, enfim, estavam todas acesas, quando não tinham como se defender, e o Brasil também não tinha sonares para poder detectar a chegada dessas embarcações. Um ataque covarde, que no final das contas vai render a declaração de guerra e o envio de tropas brasileiras. Inicialmente, o contrato, o combinado entre Vargas e Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, era que o Brasil enviasse 100.000 homens. E no fim, a gente vai enviar mais ou menos 25.000 homens.
que vão compor a Força Expedicionária Brasileira. E essa força, justamente, né, formada para lutar contra o eixo, ela vai chegar em Nápoles, na Itália. E lá é que eles vão ter os mais sangrentos confrontos e as histórias mais heróicas, que para muitos desconhecida, mas que até hoje na Itália é celebrada por muitos cidadãos, muitas crianças que ficam perpetuando essa história. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Lembra que eu falei no começo do vídeo que mais de 15 mil pessoas deram sua vida nessa guerra sem estar na guerra? Foram brasileiros que lutaram uma guerra bastante, assim, infelizmente desconhecida. Foi a Batalha da Borracha. Mais de 50 mil nordestinos foram mandados para a Amazônia para a extração do látex. No acordo de Getúlio Vargas com os Estados Unidos, estava o fornecimento dessa importante matéria-prima que, no caso, a nação norte-americana tinha perdido seus principais fornecedores na Ásia com o expansionismo japonês. E aí sobrou para o Brasil poder suprir isso. E então vai ter essa campanha heróica de vamos lá ajudar o Brasil nessa guerra. Só que dos 50 mil não se tem um número exato. Estima-se que entre 15 e 20 mil dessas pessoas que foram nesse esforço heróico na Batalha da Borracha morreram de doenças como a dengue, morreram por, quem sabe, ataque de onça pintada, picada de cobras peçonhentas, e a história deles não entrou para um livro dos heróis, não está em nenhum museu, não teve nenhuma condecoração por coragem em combate, mas sim, eles foram essenciais nesse sustento do esforço de guerra brasileiro, tanto aqui dentro quanto lá fora. Mas vamos continuar lembrando a saga desses brasileiros que, sem saber, já estavam lutando essa guerra antes mesmo dessa guerra ser oficializada no Brasil. Lembra do alemão que eu falei para vocês, de um dos submarinos que estava atacando nossa costa? Pois é, 2 horas depois só dele ter atacado Baie Pendi, por volta das 9 da noite, daquele dia 15 de agosto, ele vai avistar o Araraquara, quase que a mesma distância do que ele avistou o Baie Pendi, por volta de uns 1.200 metros. E ele vai de novo torpedear essa embarcação mercante, que de novo estava com civis a bordo, não estava ali com as luzes apagadas, não estava, né, com aquele silêncio, enfim, aquele protocolo. E em 5 minutos, a embarcação vai se partir ao meio e 131 pessoas vão perder a vida. Você acha que a saga desse nazista para por aí? Não. Parece que uma vez ele entrando em ação, depois de 40 dias de missão, a coisa foi difícil de conter, porque ele continua. Alguns minutos depois do Araraquara, já na costa da Bahia, ele avista outra embarcação. Lógico, ele está na costa brasileira. Ele vai avistar a embarcação Aníbal Benévolo, que vai ser torpedeada e vai naufragar em 45 segundos. Tinha 154 pessoas a bordo, das quais apenas 4 sobreviveram. Numa época em que as telecomunicações e o sistema de defesa da costa eram precários, as notícias do ataque demoraram a chegar na costa. Na verdade, elas começaram a chegar em forma de cadáveres. E aí já era tarde demais. Esse submarino, só esse, continuava sua saga insaciável. Ele resolve atacar quem estava resgatando o navio que tinha recentemente sido atacado e acaba ceifando mais algumas vidas e tendo um recorde no seu diário de bordo de ter sido responsável pelo que mais atacou embarcações brasileiras na nossa costa. No dia 17 de agosto, esse capitão de corveta avista outra embarcação, cinza, sem identificação. Era o Itagiba. E ele resolve, mesmo muito próximo da costa, atacar. A explosão vai chamar a atenção de uma outra embarcação que estava na proximidade. Um navio mercante, que era o Arará, um velho navio mercante de 1907. E outro que era um veleiro, o Aragipe, que vai conseguir resgatar até que bastante sobreviventes. Mas esse membro do Terceiro Reich
não vai deixar barato. Uma das cenas mais devastadoras vai ser do tenente Castelo Branco, em prantos, porque estava a bordo do Baependi sua mulher e seu filho. Uma cena muito parecida com o que aconteceu com o menininho da Síria em 2015, quando o corpo chega na praia. Não era novidade que os navios nazistas atacavam navios cargueiros brasileiros, em especial navios de borracha, como eu estava comentando com vocês o quanto que essa matéria-prima era importante na guerra. Mas, normalmente, pelo menos até janeiro de 42, quando o Brasil corta relações econômicas com o eixo, havia um tiro de alerta. E os brasileiros a bordo dessas embarcações podiam pelo menos saltar nos botes salva-vidas. Esses ataques eles estavam fugindo completamente dessas normas de guerra. Foi só no dia 18 que o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP, noticiou o ocorrido, os ocorridos. Uma grande manifestação vai tomar conta do Rio de Janeiro. O Vargas, ali meio prejudicado por um acidente de carro que tinha acontecido um pouquinho antes, sai na sacada do Palácio do Catete e fala: não ficará impune. E dali para frente, pelo menos oficialmente, o Brasil vai ser declarado em estado de beligerância. Na verdade, a gente já estava em estado de guerra. Como esse U-Boat precisou subir para a superfície, ele foi avistado por uma patrulha americana. E o piloto, inclusive, chegou a disparar contra ele. Inclusive achou que tinha acertado e que ele tinha, enfim, afundado. Só que não. Ele vai rumar para a costa africana e durante mais um ano ainda vai estar agindo dentro da guerra, até que finalmente ele vai ser derrubado. E, junto com ele, esse comandante nazista que naufragou tantos navios brasileiros. Agora o mais impressionante, a Ordem número 53 do Terceiro Reich, que também é apelidada de Operação Brasil, nunca foi dada por Hitler. A única ordem que esse submarino do nazista, que eu estava comentando aqui com vocês, tinha, era de fazer manobras no litoral, com o objetivo de interceptar comboios aliados, logicamente, em direção ali à cidade do Cabo. Então, de novo, aquela teoria do TED, de 40 dias de missão sem detectar o tal do comboio, para a cidade do Cabo, explica muita coisa. Mas, professora, e o registro desse comandante nazista do submarino dizendo que as embarcações que ele atacou eram cinzas, que elas não tinham uma bandeira hasteada, que elas não tinham identificação, que ele não tinha como saber que eram só navios mercantes brasileiros, que não estavam avisados? Pois é, eles não foram avisados mesmo. A Alemanha nazista tinha avisado tanto a Argentina quanto o Chile, que era importante essa identificação das embarcações, para impedir que eles fossem confundidos com embarcações aliadas que tivessem ali fornecendo suprimentos importantes e que dessa forma pudessem estar sobre o alvo dessa guerra submarina. Essa orientação não chegou no Brasil. Hey!